pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Mariá e eu adoro dias nublados. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora na agência Resolute e eu sou uma cliente caroço. Olá, eu sou a Luciana, sou mídia na agência e sou a maior stalker que tem na agência também. Legal. E a gente está com uma convidada aqui, super especial, a Vanessa. Vanessa, se apresenta aí para o pessoal que está ouvindo. Olá, pessoal. Estou há 23 anos nessa área super desafiadora que é a área de vendas, porém tão apaixonante. E 100% desse período em veículos de comunicação. Então, um mosquitinho me picou e não teve jeito. Mas muito obrigada, meninas, pelo convite, trocar essa ideia aqui com vocês. Legal. É. Bom, a Vanessa já falou a área dela, então é sobre isso o nosso episódio. O episódio de hoje a gente é um quadro do Palavra do Marketing e a gente vai falar sobre o profissional de vendas do século XXI. Né? E às vezes vocês podem estar pensando, é podcast de marketing e está falando de vendas, o que marketing tem a ver com vendas, né? Saber vender é um conjunto de habilidades, eu diria, né? Que te ajuda em qualquer área da vida, né? Porque um bom vendedor, ele aprende a ouvir melhor, né? Ele aprende a fazer as perguntas certas, a ter melhores relações. E quando a gente fala especificamente do marketing, a gente tem a área de veículo, né? Que faz a venda ali. Mas, por exemplo, né? Eu sou atendimento na agência. Eu preciso vender as campanhas para os clientes, né? Eu preciso saber vender aquela ideia. Próprio profissional de marketing dentro da empresa, às vezes ele precisa vender alguma coisa para o cliente interno dele, que é, né, o pessoal que trabalha na empresa. Então, eu acho que é uma área que abrange muita coisa aí, né? A área de vendas. E a Vanessa é especialista em vendas, né? E aí a gente vai falar sobre como que é o profissional de vendas do século XXI, quais são as características, né? Que é até um conteúdo que você fez no seu Instagram lá. Sim. E lá você fala, né, que o profissional de vendas do século XXI, ele precisa sempre estudar. Ah, sim, é porque todas as coisas mudaram. Então, mudanças foram impostas para a nossa área. Então, assim, hoje não é mais possível fazer como a gente fazia no passado. Então, o profissional de vendas, falando de um contexto geral, não só em veículos, né? Ele se baseava só em relacionamento. Eu falo que relacionamento é tudo, ele é a coluna dorsal de todas as relações. Só que isso, infelizmente, não é mais suficiente. Então, você precisa conhecer 100% o seu produto. Que eu sempre falo, 99% não serve, é 100%. Né? Até eu passo aqui para a Lu, que é mídia, né? Como que você compraria de um veículo, por exemplo, que não passaria segurança suficiente para você? Né, na hora da venda, como você apresentaria isso para o seu cliente? Informações, né, embasamento, dados, e isso tudo o cliente hoje também pede da gente. Como Sim. tem muita coisa, como a internet disponibiliza muitos dados, isso o cliente pede esses dados também do offline. E muitas coisas a gente não tem. Então, a gente precisa sempre ter esses dados, esse embasamento técnico, informações de mercado e essas coisas vêm do departamento de vendas, né? Que eu falo que não é nem só vendas, é um executivo de contas, né? Sim. Que tem, aí já entra uma diferença aí do marketing, porque o executivo de contas, além de vender para a gente, dá o suporte durante e o depois. Porque depois a gente tem que apresentar dados para o cliente também, como performou, quem ouviu, quem a gente atingiu, né? Eu acho legal essa questão do estudo, né? Que vocês estão que é o primeiro passo, né? Para ser um profissional de venda de sucesso nos últimos tempos. E assim, eu acho que o estudo abrange muitas coisas, né? Assim, o profissional de vendas ele tem que saber tudo sobre a empresa que ele trabalha para poder dar as informações corretas para o prospect ou para, né, os clientes que ele já tem. E ele também tem que estudar o cliente em si. Então, isso é até uma coisa que a gente faz muito na agência, que eu já acompanhei nas reuniões de prospectação. É prospectação que fala? Prospecção. Desculpa, gente. A redatora, meu Deus. Reuniões de prospecção, que a gente pesquisa sobre o cliente, a gente vê, né, o que ele já faz, o que ele não faz ainda, lugares que a gente pode identificar que tem algum erro ou que dá para melhorar. Então, e tudo isso vai para a primeira reunião já. E quando eu
acredito que assim, né? Quando a gente fala uma coisa para o cliente que ele não sabia que a gente sabia, você causa uma impressão muito legal, porque a pessoa fala, nossa, ela estudou, ela sabe, né, ela conhece, ela sabe do que ela tá falando. Então, eu acho que causa mais esse efeito, assim, de, nossa, legal, essa é uma empresa séria, essa é um vendedor que sabe o que tá fazendo, né? A gente estuda os concorrentes, para conseguir entender esse nicho, a gente fica mini expert em vários assuntos, né? Pelo menos a gente tem. A gente não vai saber mais do que o cliente, mas a gente tenta se aprofundar ao máximo para conseguir fazer todo esse 360. Né? Sim, você mostra a credibilidade, a autoridade. Que o cliente ele precisa de uma segurança, porque as coisas mudaram, né? Principalmente depois da pandemia. O dinheiro se tornou mais escasso. Então, as empresas estão mais pressionadas. No contexto de agências, as agências precisam otimizar muito mais o investimento do cliente. Então, assim, ele precisa conhecer tudo. Então, aí que entra os executivos dos veículos, né? Que é esse nome chique, mas é vendedor. E não tem nada de errado falar vendedor, porque vender ideias é um privilégio e vender valor é melhor ainda. Sim. Então, a autoridade que vem, o quê? Da humildade de você se preparar, de você estudar, de você se dedicar. E focar no cliente, né? Exato. Também eu acho que é importante. Eu ouço muito as pessoas que dão curso sobre essa área falarem, principalmente no marketing também é muito sobre isso, né? Por exemplo, eu gosto muito do LinkedIn, eu tô sempre no LinkedIn. E uma coisa que os experts falam é que quando você vai se conectar com uma pessoa, você não pode simplesmente chegar e se apresentar. A pessoa não tá nem aí pra você, a verdade é essa. Mas se ela ouvir alguma coisa sobre ela mesma, aí ela vai prestar atenção no que você tá falando. Então, quando a gente vai iniciar uma conexão nova, a gente estuda o perfil e aí fala, eu vi que você estudou em tal instituição, achei muito legal, quero aprender com você, nanana. E aí é muito mais provável que a pessoa vai aceitar o seu convite, vai fazer aquela conexão com você. Eu acho que nas vendas é a mesma coisa, né? Você fala muito mais do cliente e ouve o que ele tem a dizer do que falar de si mesmo ou da sua, né? Com certeza. Como a Maria começou falando, quem vende mais é quem faz as melhores perguntas. Sim. Então, às vezes, até brinco, né? O cliente, ele precisa de batata. Se você quer vender cenoura para ele, ele nunca vai comprar isso de você, porque não é a necessidade dele. Então, hoje o perfil é um perfil mais consultivo, de entendimento, de geração de valor. Então, aquilo que era feito deu certo, mas hoje não dá mais. Então, esquece. Hoje é outro patamar, outro momento, e quem tiver disposto realmente a evoluir vai ter sucesso. Concordo. E acho que isso entra até no próximo tópico, né? Que é se preparar. Então, muito do que a Carol falou de estudar o cliente, né? Estudar os concorrentes, para realmente ir para uma reunião, né? Com conhecimento, saber. Acho que isso faz muito sentido nessa parte de se preparar, de Sim. treinar mesmo a apresentação, treinar o discurso, pesquisar, né? Essa etapa de pesquisa. Eu vi uma palestra sobre vendas que ele falava das duas principais barreiras de vendas. A primeira é, por que que a pessoa vai comprar aquilo, seja um produto ou um serviço, né? Por que que eu vou comprar? E a segunda é, por que que ele vai comprar de você? Então, dentro do seu conjunto ali, trazendo para a nossa realidade. Então, se eu for vender a agência, né? Prospectar um cliente para a agência, eu sei os nossos pontos fortes, né? Mas eu tenho que levar aquilo para a realidade do cliente. Como que aquilo que eu tenho de bom e de melhor vai auxiliar o cliente no que ele precisa. Então, ó, você vai comprar de mim porque eu vou fazer isso, 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 isso. Né? A gente estuda as redes sociais dos clientes, as campanhas e mostra pontos de melhoria. Então, acho que essa parte, muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção a essa parte da pré-reunião, Que é né? tudo. Que é tudo. Você se preparar, então você pesquisar. E eu até quando eu tenho reunião de prospecção, eu tiro uns minutos antes da reunião para eu rever a apresentação, né? Deixa eu lembrar aqui o que eu vou falar, qual vai ser o discurso. Então, isso faz toda a diferença, eu acho. Não, com certeza. É o conhecimento total, a preparação, né? Você chegar muito afiado, né? Eu falo que é amolar o machado. A venda, ela começa muito antes disso. Tudo isso que a Maria falou, ela falou que eu sou expert em vendas. Ela é, né? Porque ela já Imagina. pode dar uma aula disso. Porque é verdade. Se você tem humildade, você entender que você nunca vai poder
poder parar e confiar 100% no que você já viveu, porque as coisas mudam, então você tem que estar sempre ali. Muitas vezes, o que eu acho importante, o cliente, ele é muito informado. Sim. E ela falou uma coisa verdade, né? Você tem que estudar muito, porque você tem que mostrar autoridade. Uhum. É muito legal o cliente saber muito, mas até que ponto o cliente saber mais que você é eficiente e te dá a credibilidade? Porque ele, vamos supor, é uma empresa do setor automotivo. Ele precisa entender 100% daquilo, mas você precisa entender 100% do que você vende. Até porque ali no meio de uma reunião pode surgir um insight muito poderoso que pode mudar toda a história de uma estratégia. Então é isso, né? Vamos focar em estudar, tirar um tempinho e dá tempo, gente. Estudo Sempre dá constante. tempo. Com certeza. Sempre dá tempo. O próximo tópico aqui que você fala, né, no seu conteúdo é de gerenciar o tempo, né? Então, isso eu acho que faz parte. Você não marcar uma reunião também muito próxima, sabe? Assim, uma reunião de prospecção. Ah, hoje à tarde marquei para amanhã, porque às vezes não vai dar tempo de você estudar, de você se preparar. Então, eu acho que esse gerenciamento de tempo antes da reunião, e uma vez eu fiz um curso de gerenciamento de tempo, que em relação a essa parte das reuniões mudou muito a minha forma de pensar, que é sempre depois da reunião você reservar um tempinho ali para você colocar em prática ações que precisam ser feitas daquela reunião. Não só de vendas, né? De qualquer tipo de reunião. Às vezes a gente marca uma reunião atrás da outra, né? E a gente até esquece o que aconteceu. Então, se acabou a reunião, imediatamente você já, tá, o que que eu tenho que fazer agora disso daqui, né? E na parte de vendas isso faz muito sentido, porque muitas vezes a gente apresentou uma proposta, aí a gente tem que preparar o follow-up. Follow-up. É, Rico isso. exato, né? Então, tipo assim, sair da reunião já perguntando para o cliente quando que eu posso voltar a falar com você, né? Quando que você vai ter uma resposta? Quanto tempo você acha? Aí ele vai te dar uma data, aí você tem que marcar aquilo no seu calendário e cobrar aquele cliente, né? Às vezes a gente acha, isso, se a pessoa não me responder, ela não está interessada. Olha, eu já peguei cliente que eu tava quase desistindo, porque eu já tinha feito, tipo, 1, 2, 3 follow-up, a pessoa não me respondia, e no último a pessoa, não, vamos fechar. Eu falei, nossa, eu já estava pronta para desistir do cliente e ainda deu É certo. questão de tempo, né? Se a gente tem pouco tempo, que dirá um empresário que lida com tantos pratos, né? Sim, Então, essa organização é fundamental. Você saiu da reunião, você não pode contar só com a sua memória. Coisas importantes ali que são aquele pontinho ali o ponto mágico da estratégia, às vezes vai se perder. Então, mesmo que você não tenha nada, anota num bloquinho de notas, depois você passa para alguma coisa mais estruturada. Mas é muito importante você fazer follow-up, né? Porque você vai ter informações cada vez mais ricas sobre o comportamento do seu cliente, o que que ele espera, a estratégia dele, né? Então, e o gerenciamento de tempo tem que contar com isso também. Você tem que fazer a sua sim. agenda muito bem estruturada, né? E hoje a gente tem ferramentas, né, que auxiliam a gente. Então, você pode deixar um e-mail programado para ser disparado tal dia. Igual Sim. você falou, você não precisa depender, né, da memória. Então, às vezes eu já deixo um e-mail programado de follow-up, ou eu anoto na agenda, tal dia, fazer follow-up com tal cliente. A gente pode fazer planilha, não precisa, contratar um CRM. Lógico que se der, Top. melhor ainda, né? Porque ele vai te dando lembretes ali. Sim. Mas se não der, tem outros tipos de controles, né? Que a gente pode fazer para se organizar melhor e não esquecer nada. Porque senão a gente esquece mesmo. Com certeza. Eu falo, né, na área da tecnologia, na era, na verdade, da tecnologia, a gente está cada vez mais sem tempo. Então, assim, eu procuro organizar mesmo a minha agenda com um pouco mais de antecedência, né? Com esse tempinho entre uma reunião e outra. E também eu procuro fazer o seguinte: olha, horário de trabalho, eu vou atender a minha equipe, o meu cliente Uhum. interno, os meus clientes, as agências e a minha família. Porque não tem como, né? Depois de um tempo, assim, se você vê ao longo de um ano, um dia você perdeu uns 5 minutos, mas ao longo de um ano é uma história que não foi contada ali. Então, cada vez mais tecnologias, mas a gente tem cada vez mais dispersões, né? E a gente tem pouco tempo na realidade mesmo para fazer o que a gente tem que fazer. É Se a gente for verdade. pensar. Sim, precisa gerenciar bem. Eu até tenho para indicar para vocês, é um assunto que eu amo de paixão, assim, gerenciamento do tempo. E eu fiz uma pós-graduação em marketing, né? E um dos módulos da minha pós era justamente sobre isso, sobre o gerenciamento do tempo. E era o primeiro módulo, porque
né, a instituição acreditava que sem gerenciamento do tempo você não consegue fazer nada. Então, a gente trabalha, tem família, a gente gosta de estudar, né, tá sempre se mantendo atualizado sobre o mercado, sobre a nossa própria área e tudo mais. Então, sem gerenciamento do tempo, não tem como fazer nada disso, né? Não tem como fazer acontecer. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha pós-graduação foi a matriz do tempo do Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos e tal. Ele criou uma matriz mesmo, que ele divide em 4 quadrantes, e em cada quadrante tem uma característica. Então, eu vou falando aqui, mas quem quiser dar um Google depois é super simples. São 4 quadrados, e aí ele divide entre urgente, não urgente, importante, não importante. Então, aí cada quadrado tem urgente, importante, não importante, e assim por diante. E uma das coisas que nessas aulas eu aprendi é que a gente tem que focar o nosso tempo nas coisas que são importantes e não urgentes, que são coisas que a gente quer muito fazer, que a gente precisa de tempo para fazer, e a nossa vida tem que estar focada nesse quadrante, porque não é aquela coisa de apagar incêndio todo dia, são as urgências, né? Eu até lembro de uma fala dessa aula que o professor fala assim: sabe aqueles dias quando você termina o dia e você tá exausto, mas você sente que você não foi nada produtivo? São os dias que você lida com coisas que são urgentes, mas não são importantes para você. Então, coisa do trabalho, favor que você devia para alguém, todo esse tipo de coisa. E a nossa vida a gente tem que ser preenchida pelas coisas que são importantes pra gente. E assim, isso é muito pessoal. Então, para mim é muito importante passar um tempo com a minha cachorrinha, por exemplo, com o meu pet. Mas tem gente que não tem pet, que prefere, sei lá, sair para andar de bicicleta, por exemplo. Então, a gente tem que primeiro ver o que é importante pra gente, o que não é urgente, para poder ter tempo e se dedicar nesse aspecto, né? Então, assim, eu indico bastante essa reflexão e ver como funciona a matriz do tempo do Eisenhower, porque partindo disso, a gente começa a identificar no nosso dia a dia todo o tempo que a gente desperdiça. Um dos quadrantes é o que não é urgente e não é importante, que é o tempo que a gente desperdiça. Então, quando a gente abre a rede social e fica lá, vou ficar 10 minutos, e no fim acaba ficando 2 horas, não porque aquilo era importante para mim, mas porque eu simplesmente estava exausto do meu dia, aquilo foram 2 horas que a gente perdeu da nossa vida. E tempo a gente não recupera, a gente só gasta. Então, eu acho que é muito, assim, para as vendas é muito importante porque a gente se organiza e consegue não deixar de entregar nada para o nosso cliente, mas para a vida como um todo, assim, é muito importante o gerenciamento de tempo, né? Sim. Poderoso isso que você falou, né? É. Porque é mais pura verdade, que se a gente deixar, a gente vira bombeiro mesmo, né? Exato. E o que é mais importante, a gente deixa de lado, com muita facilidade, né? Eu lembro, você falando isso, eu lembro de um vídeo que eu vi há muito tempo, depois eu vou procurar para a gente deixar no link, que era basicamente isso, mas não tinha os quadrantes. Ele falava, a analogia dele era pedras grandes e pedras pequenas. Então, as pedras grandes são as coisas importantes, e as pedras pequenas são as coisas que você tem que fazer, mas que não são tão importantes. Daí ele tinha um balde, né? E ele enchia das pedras pequenas primeiro, e depois ele tentava colocar as grandes e não cabia. Então ele falou: primeiro você tem que pôr as grandes, que é o que é importante, e aí depois você joga aquela jarra de pedrinha pequena, ela se encaixa. Então eu levo isso muito para o meu dia a dia. Eu começo o dia fazendo o que é mais importante naquele dia. Seja uma proposta para um cliente, seja um estudo, e aí eu já começo fazendo. Porque se eu deixar aquilo, o meu dia vai sendo tomado por coisas, por gente me chamando, por e-mail, por telefone, e aí acabou o dia e eu não fiz. Então, assim, ligo o computador, que de mais importante eu tenho que fazer hoje? Geralmente eu preparo no dia anterior também minha agenda. Hoje o mais importante é fazer uma proposta para um cliente, por exemplo. Então eu já começo o dia fazendo aquilo. Eu não olho e-mail, eu não faço nada antes. Já começo o meu dia com aquilo. E aí depois as outras coisas vão se encaixando ali, porque eu já fiz, né, o que eu precisava, eu gastei minha energia naquilo que era importante. Então, eu acho que é uma lição também tem a ver com os quadrantes, né? Mas é uma forma diferente de falar. Mas no final das contas é exatamente isso. É. E aí, o próximo item que a gente tem aqui é sobre gerar valor, né? Que eu acho que é a grande riqueza aí do vendedor, né? Do bom Sim. vendedor, que é aquilo que eu falei, como você convence a pessoa, o prospect, enfim, que ele deve comprar de você, né? Que o seu produto ou seu serviço
vai agregar valor para o que ele precisa, né? Com certeza esse é o pilar, né? Porque tudo começa e termina com o cliente. Não é diferente em veículo, não é diferente em agência. Então, o cliente ele precisa, é imperativo que ele tenha um entendimento do valor. Porque assim, os nossos produtos, né, o meio de comunicação, publicidade, ele tem muito diferencial, que é muito claro. Mas existem segmentos que trabalham com produtos muito similares, né? Muitas vezes até idênticos, commodities, por exemplo. Então, aí você deixar extremamente claro que o seu atendimento é diferenciado. Do começo ao fim, você passa pelo encantamento, você gera valor. Então, assim, para a gente é mais fácil, em tese, mas tem muitas áreas que sofrem demais com essa geração de valor, né? Então, o cliente hoje, ele não compra de você, ele compra valor. Aí não compra seu produto, né? E aí, se é um produto commodity, como você falou, Que você dificulta tem que mais. agregar valor em outras áreas, como você disse, no atendimento, Sim. né? Como suprir o cliente, porque se é igual, ele vai escolher aquele que atende ele melhor, que tá, né, mais disponível, que sabe mais sobre ele. Às vezes isso também é importante, né? Você saber mais sobre o Que cliente. atende, que apaga os incêndios dele, né? Aquela coisa de estar disponível, são os diferenciais, né? É um andar de mão dadas, né? Que o cliente ele percebe a tua essência. Não adianta, porque a gente viu durante muito tempo acontecer, eu faço um paralelo, né? Que as pessoas, elas estavam numa condição de desemprego, então ela ia para a área de vendas. Vou fazer um bico. Vendas não é bico, tá, gente? Vendas é carreira a ser levada muito a sério. Porque existem, o dinheiro do seu cliente é uma coisa muito importante para ele. Então, você tem que se importar com isso. Então, assim, você tem que fazer a melhor estratégia para ele. Ele tem que estar comprando uma experiência, muito além de um produto, que muitas vezes é um alimento, uma coisa que pouco se diferencia, né? Vocês atendem varejo, vocês sabem disso, alimentício. Como é difícil você se destacar, porque na realidade muitos produtos são muito similares, né? Então, o cliente entender que aquela empresa, aquele executivo, aquele vendedor, ele está ali para muito mais do que vender. Sim, com certeza. Concordo. Poder contar com, né? Contar, né? Porque às vezes você não consegue contar, né? Ser parceiro. E isso conta Tem que ser muito full mesmo, time né? mesmo, né? Quando a gente vai procurar um fornecedor, a gente já sabe, né? Não só o veículo, às vezes o fornecedor, no nosso caso, gráfica, você sabe, esse aqui eu posso contar, eu sei que vai entregar no prazo, tudo. Tudo É isso ponta conta. firme, né? Sim. Ele não vai te largar no meio do caminho, que às vezes acontece. E ainda que aconteça imprevistos, até aqueles perrengues com o fornecedor, né? Você tem que ser o primeiro a saber, olha, aconteceu um problema e nunca ligue para o cliente só para avisar do problema, que você vai estressar ele desnecessariamente. Então, já sofra antes, já fala, olha, eu tenho essa solução, tenho A, B, C, não consegui entregar aquilo, mas o que o senhor prefere? Então, você já levar uma solução. Levar problema, ele já tem um monte. O dia dele foi terrível, pode ter certeza. Não precisa mais de mais um, né? Com certeza. Gente, é isso, né? Temos um episódio. Foi muito legal o nosso papo. Acho que deu pra gente falar bastante aí sobre técnicas e dicas de venda. Vanessa, obrigada. Imagina. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente tem novos episódios toda segunda-feira no Spotify, no YouTube. Ouça, assista, siga a gente no YouTube. E é isso. Até mais. Tchau.